estamos nos baseando numa resolução que determina que essas apresentações devem durar entre 20 e 30 minutos, eu vou recomendar, então, ao candidato que ele se fixe neste tempo, procurando respeitá-lo, ok? Ivan, seja muito bem-vindo, e a palavra é sua, e vamos falar do meu coração. Que Deus te abençoe nesta hora. Vamos torcer aqui para que o sistema seja bonzinho com a gente também, né? Então, você tem a palavra e tem o tempo aí para fazer o que tem que ser feito no presente momento. Muito bem. Obrigado, professora Ádia. Suas palavras são sempre muito acalentadoras, né? Uma segurança muito grande nessa etapa da vida, podermos contar com um respaldo muito grande, muito sólido, que é o trabalho com a senhora, que é a sua orientação. Bom dia e uma calorosa saudação a todos os membros que aceitaram fazer parte desta banca para avaliar o meu trabalho. Tá? Professora Rosana, professor Lincoln, professor Otávio, e obrigado também a Núbia por fazer essa transcrição em Libras tão pertinente, tão necessária para a inclusão. Me permitam por um instante para projetar os slides. Eu vou desaparecer enquanto os slides estiverem passando, mas a minha voz vai acompanhá-los de fundo, tá bem? Todos conseguem ver a pantalha? Só me confirmem, por favor. Sim. Obrigado, obrigado. Bom, então, também quero expressar um caloroso abraço a todos aqueles que vão assistir a apresentação da tese Repertório Lexicográfico Contrastivo Bilíngue Português e Espanhol de Nomes de Alimentos Regionais Brasileiros, que foi orientado pela professora Ádia Balbino de Amorim Barbieri Durão, e em co-orientação com a professora Maria Ángeles Sastre Ruano, da Universidade de Valladolid. A minha proposta, ela é a de propor a elaboração de um repertório lexicográfico. Esse repertório, por sua vez, ele é do tipo especial, restrito, tá? Ele é bilíngue, unidirecional, na direção português e espanhol, sobre alimentos regionais brasileiros. Além disso, essa tese, essa pesquisa, tem base em corpora e foi norteado por princípios teóricos que estão firmados na proposta de Durão, Werner, Sastre e Ruano e os produtos derivados desse centro de pesquisa. Como diz a minha coorientadora, Maria Ángeles, é preciso fazer 3 perguntas antes de empreender qualquer projeto lexicográfico. A primeira deles é: de que será esse dicionário? Bom, já respondemos que é um dicionário restrito a alimentos regionais brasileiros. Por isso, fizemos um recorte a fim de definir o que são alimentos e também que ocorrem nas mais diferentes regiões do Brasil. Ou seja, é um material de referência nacional, brasileiro, do português, registro do português brasileiro. Tá? A segunda pergunta é: para quem é esse dicionário? Bom, ele é para estudantes de espanhol como língua estrangeira brasileiros. Ele tenta ser um instrumento para o desenvolvimento da competência lexical nesse domínio, que vale a pena inteirar, que é tão importante para o próprio conceito do que é cultura, que Lévi-Strauss toma como exemplo, né, a passagem do cru e o cozido, para definir as civilizações. Por último, e não menos importante, não é? Nós temos aí a base científica, que vai nos responder do que como vamos fazer esse dicionário? É a terceira pergunta. De que, para quem
e como vamos fazer esse dicionário? Então, nos apoiamos numa proposta científica sólida, que já foi testada em outros produtos, para desenvolver um repertório lexicográfico a partir do nada. Vale lembrar que essa proposta, ela não compila dicionários. Ela seleciona as unidades e ela descreve as unidades. Tá? Então, agora os convido para entrar na metodologia propriamente dita do trabalho, colocando 3 passos muito importantes. O primeiro deles foi a delimitação do campo léxico. A gente conseguir fechar o que realmente representa alimentos. Depois, fizemos a seleção das fontes de registro que servem de conferência, de atestado para aquelas palavras, né? Que elas não aparecem simplesmente nos corporas de onde foram extraídas, mas também estão referendadas nos dicionários de língua portuguesa, no caso do lema, e o equivalente, no caso da língua espanhola. E, como já foi já antecipado, uma base científica já consolidada que poderia ser aplicada visando o ensino-aprendizagem. Tá? De onde fizemos, montamos, elaboramos, coletamos os termos para a nomenclatura desse repertório. Uma publicação do Ministério da Saúde do Brasil, que já está na sua 2ª edição, intitulada Alimentos Regionais Brasileiros. Este livro tem caráter oficial, uma vez que é uma publicação do Estado brasileiro. E também foi importante para a sua escolha, e esse material está com a gente desde o início da pesquisa, a confiabilidade dos seus dados, dada a diversidade da informação e a igual diversidade dos autores, dos especialistas que trabalharam para a sua confecção. Tomara que alguns dos membros tivessem a oportunidade de folheá-lo, uma vez que eu passei o link e ele está disponível na internet. Vou lembrar que todos os materiais de consulta, aqui as fontes, elas podem ser acessadas em formato virtual. Isso agiliza demais o trabalho, né? Não é aquele trabalho moroso da pesquisa em papel, embora seja nostálgico, apaixonante, né? A linguística não pode abrir mão, né, de tratamento eletrônico no processamento das línguas naturais, né? E da mesma forma procedemos com as fontes dos dicionários de língua portuguesa e de língua espanhola, selecionados para esse estudo, que serviriam de corpos de conferência, para testar o registro. Da língua portuguesa, selecionamos o AIS, o Aurélio, o Michaelis e o Caldas Aulete. E nos dicionários de língua espanhola, selecionamos o dicionário da língua espanhola, o dicionário de usos de Moliner, o grande dicionário de usos do espanhol atual da Sigel, e o Vox, que é um dicionário de uso do espanhol de América e Espanha. Vale salientar que o dicionário de língua espanhola da Real Academia, da 23ª edição, ele conta com um subdicionário de americanismos, que foi de extrema importância para o nosso trabalho. A fundamentação teórica que embasa essa pesquisa e que vai orientar todas as escolhas na elaboração do que eu chamo de repertório lexicográfico contrastivo bilíngue português, espanhol, de nomes de alimentos regionais brasileiros, ou simplesmente REL-ALI, se encontra na metalexicografia, sobretudo os manuais de orientação, como Porto da Pena, como Martins de Souza, como Ranch, Werner, Wolff, Ettinger. Também lançamos mão do ramo conhecido como a metalexicografia aplicada ao ensino-aprendizagem, a produção de dicionários pedagógicos, né, ou a lexicografia pedagógica, para algum suporte. Aí tem trabalhos de Lefa e também trabalhos de Durão. A lexicografia bilíngue contrastiva, que já me referi anteriormente, e que servirá de base fundamental para a construção deste repertório específico, né, está afirmada na proposta de Durão, Werner, Sastre e Ruano, e também nos produtos de pesquisa
do projeto Dicionários Contrastivos Português e Espanhol, né? Sobretudo a publicação de Durão, Werner, Sastre Ruano e Ortigosa. E por último, não menos importante, o braço esquerdo dessa quadra, os estudos da tradução, onde consideramos muito importante reviver o conceito de equivalência, né, para chegar a uma equivalência funcional que possa dar conta de responder às necessidades do nosso objeto. Bom, entrando agora na pesquisa, eu quero adverti-los que nas próximas páginas, quando eu mostrar as etapas da pesquisa, eu tentei utilizar o máximo possível prints para que vocês tivessem a oportunidade de ver o que eu vi enquanto fazia esse dicionário, enquanto me dedicava a esse ofício. Tá? São 3 etapas, bastante sucintas, mas não menos trabalhosas. Cada uma guarda minúcias que só é possível quem já tem um contato com essa ciência há mais de 15 anos. Né? Então, eu elenquei aqui, como está na tese, a seleção do conjunto léxico, compõe a nomenclatura, para o repertório, né? E a extração, né? Extração manual de cada uma das unidades léxicas que vão compor esse conjunto, que já pré-determinamos como alimentos regionais brasileiros. Tendo uma lista dessas unidades léxicas, passamos a um segundo momento da pesquisa, que é a elaboração e o posterior preenchimento de fichas lexicográficas. A ficha usada nessa pesquisa foi desenvolvida por mim e por Maria Ángeles Sastre Ruano, na Universidade de Valladolid, e referendada pela professora Ádia Durão, que permitia conter informações, ou registrar informações pertinentes para o segmento informativo da microestrutura. Né? Nem todas as informações coletadas na ficha vão aparecer no verbete, no artigo lexicográfico final, mas elas são importantes para o próprio a própria retroalimentação da ficha lexicográfica. Já vou dar um exemplo claro disso. E, por último, a redação dos verbetes, que implica, entre outras coisas, respeitar, né, a sequência que nós planejamos, os elementos constituintes da microestrutura, e também, né, todas as questões relativas à formatação, a escolha de fonte, de cores, de itálico, de negrito, tudo isso com vistas a facilitar a vida do consulente. Vamos para o primeiro momento, então. As unidades léxicas figuram nesse corpora, que chamo de corpus 1, dos alimentos regionais brasileiros, dispostos em capítulos, distribuídos por regiões do Brasil. Né? Cada região recebe uma corzinha. Notem também que, logo no começo da página, todos os alimentos, podemos assim dizer, eles estão alocados sob hiperônimos. Né? Neste caso de abacate, vamos lá, frutas, mas também temos tubérculos, também temos cereais, também temos farinhas, preparações e hortaliças. Então, essa informação é interessante a partir do momento que localizamos dentro do campo semântico desse campo léxico, né, na verdade, o que é uma coisa e o que é outra. A batata não é uma fruta, o tomate não é um legume. Né? Então, isso é importante e já veremos mais um exemplo. Pegamos também, recolhemos o nome científico, que vai ajudar muito na busca de equivalentes em língua estrangeira, porque esses nomes respondem padrões que seguem mecanismos internacionais, além de várias informações como uso culinário, curiosidades, dados sobre agropecuária, sobre ocorrência. Tudo isso pode ser importante e será importante para buscar os seus respectivos equivalentes. Bom, uma vez que montamos uma ficha, uma lista no Word mesmo, com o nome desses alimentos, organizamos em ordem alfabética,
vamos para os dicionários de língua portuguesa para testar a sua ocorrência. E encontramos esse nome e registramos na ficha qual dicionário apresenta o registro. Também coletamos alguns sinônimos, porque podemos ou não precisar deles mais tarde. Essas informações cedidas para o dicionário, além de textos que podem ajudar a construir tanto a definição propriamente dita, caso haja necessidade, quanto das notas contrastivas, né? Para dizer, olha, em língua portuguesa, esse objeto linguístico tem esta compreensão. Selecionamos e, segundo o método que está lá em Werner Durão, Sastre Ruano, nós consultamos dicionários bilíngues para procurar equivalentes. Foram 2, também virtuais. O Word Reference, que é uma plataforma que converge vários dicionários online, né? Por isso ele tem conseguimos uma alta frequência de equivalentes, dos 178 lemas, que inicialmente comporão as fichas e carregarão o artigo lexicográfico, diferentemente das rensivas, encontramos 74, né? Basicamente, um pouco menos da metade. Claro que vou discutir mais à frente sobre essas questões do equivalente, mas o registro, né? Vem atestar aquilo que foi já anunciado na tese, em uma das suas justificativas, que os dicionários bilíngues, muitas vezes, não contemplam, né, as necessidades, sobretudo necessidades regionais, né, buscando sempre um padrão estándar de língua, né, e eles acabam, às vezes, deixando de fora realidades mais particulares, mas que ainda são língua portuguesa, e não dá o devido cuidado na natação de equivalente, né, ou por ser uma palavra com tão baixa frequência, que esses dicionários realmente não se interessam em compilá-las. O dicionário português-espanhol da Michaelis, da Melhoramentos, teve um rendimento menor ainda, né? Nós encontramos 48 equivalentes para 178 unidades léxicas que se referem a alimento no português. E esperamos que esses números aumentem. Aí, bom, com essa lista de equivalentes, passamos aos dicionários de língua espanhola para testá-los, né? E muitas vezes encontramos equivalentes de outra maneira, né? Perdidos em nomes que não têm relação nenhuma com os referentes em língua portuguesa, né? Nesse caso, a web, que eu chamo aqui de Corpus 4, é claro que não consultamos qualquer site, embora essa consulta seja vertical também, demos sempre prioridade para sites governamentais ou institucionais, né, de mecanismos, de órgãos, de instituições que são especializadas no domínio da alimentação, no domínio da gastronomia e outros domínios afins que podemos sacar informações, né. Olha como o nome científico funcionou bacana aqui, né, o dicionário bilíngue, nenhum nem o outro apresenta nenhuma tradução para Jaracatiá, né? E aí nós temos que buscar. Então, com o nome científico, Yarakatia Espinosa, a gente consegue encontrar o equivalente em espanhol, ainda que numa variação regional da América do Sul, de Aracatiá. Isso vai acontecer muito, porque a geografia ela é implacável, né? Então, por mais que alguns alimentos tenham sido levados para a Espanha, como o caso da batata, outros foram trazidos para a América, como o caso do morango, algumas realidades são tão particulares, né, como, por exemplo, coco babaçu, né, que só crescem em regiões muito específicas do globo, né? Às vezes, essa região, ela converge duas nações e dois sistemas linguísticos. Como no caso da Amazônia peruana, Amazônia brasileira, se encontram muitos equivalentes para as frutas, legumes e preparações, né? Assim como o sul do Brasil também encontra correspondência com o Paraguai, com o Uruguai e com a Argentina, em outras frutos, por exemplo, como a gabiroba, né? Então,
esse corpus, se usado adequadamente, ele é extremamente necessário. Além de oferecer imagens, o que ajuda caso a realidade seja longínqua até mesmo para o pesquisador. Aqui eu tenho um exemplo da ficha preenchida. Né? Vamos continuar com o exemplo de abacate, que foi extraído. Né? Já fizemos a sua marcação gramatical, aproveitamos o nome científico, fomos aos dicionários de língua portuguesa para testar o registro, e olha só, todos eles apresentam o registro de abacate. Tá? Nesse modelo de ficha, esse registro ele tem 3 opções, vocês estão vendo aqui, tanto no português quanto no espanhol. Ou sim, há o registro, ou sim, há o registro, mas não com esta acepção, ou não há o registro. Tá? Isso foi idealizado por Sastre-Juan. Registramos também as variantes em língua portuguesa. O equivalente, no caso do abacate, ele foi conseguido no dicionário bilíngue, não houve grandes problemas. E ele consta em todos os dicionários que compõem o nosso corpus de dicionários de língua espanhola. E apresentam também as variantes em língua espanhola, onde alguns dicionários apresentam a região em que ocorre, ou seja, a marcação. Né? Então, notem aí que no caso de Palta, o dicionário de língua espanhola, ele cita a ocorrência dessa unidade léxica na Guatemala, no Equador, no Peru, na Bolívia, etc. Moliner já restringe a Argentina, o Chile, o Peru, o Uruguai. Tá? Assim como um outro sinônimo, cura é o fruto, curo, a árvore, né? Também está marcado com ocorrências de registro na Colômbia e na Venezuela. Moliner registra apenas a Colômbia. Bom, esses dados aí são passíveis de muitas análises, né? E com certeza serão feitos no futuro. As 4 últimas informações, ou os 4 últimos campos da ficha, trazem uma definição, que foi elaborada de próprio punho, claro, seguindo a lógica aristotélica de gênero próximo e diferença específica, que é bem conveniente para substantivos concretos. Procuramos falar da forma, da cor, da textura, da consistência, ou seja, uma definição descritiva. Os exemplos são todos autênticos, foram retirados de internet, assim como todos os outros materiais, as fontes, são todos deste século, do século XXI, né? E em sites confiáveis, como já expliquei anteriormente, né? Sites com procedência. A nota contrastiva, que é uma marca dessa teoria da lexicografia bilíngue contrastiva, ela traz informações sobre o uso ou sobre a concepção do alimento nas 2 culturas, nas todas as culturas, em todas essas culturas, perdão. Né? Achamos interessante destacar que nas culturas hispano-americanas, o abacate ele é usado na preparação de pratos salgados, geralmente com muita pimenta. Né? E na cultura luso-brasileira, ele é usado para vitaminas, sucos, frappés, pudins, ou seja, pratos doces. Achamos essa interessante. Mas a nota contrastiva pode ir muito além disso. Já veremos a seguir. Bom, a redação dos verbetes foi encadear as 8 informações do segmento, a entrada em português, a informação gramatical, já com uma abreviatura, a definição em língua portuguesa, não em todos os casos, de preferência nos casos em que não há definição em espanhol, não há equivalente. Então, a definição é importante, né, para poder até usá-la de outra forma, usar esse dicionário para poder dizer, explicar do que se trata um alimento que é totalmente alheio, totalmente desconhecido, quando se for reportar a um hispanohablante. Né? A imagem também, no caso, selecionamos aquelas que realmente são muito
particulares de uma região, como pretendemos alcançar todas as regiões, tem que se considerar todos os potenciais consulentes. Segue-se pelos equivalentes em espanhol. O primeiro, o de maior ocorrência, ele aparece em azul. Os outros aparecem em negro, normal, separados por ponto e vírgula, né? E com a informação gramatical correspondente, né, nós temos aí fenômenos determinados pela linguística contrastiva, que são os heterogenéricos, né, uma conquista da lexicografia, da linguística contrastiva, e o exemplo em espanhol, e que está em itálico, e, por fim, a nota contrastiva, que sintetiza aí informações importantes para esse contraste. Então, aqui está um exemplo, né, dos verbetes. Notem que nós temos aqui as remissivas, porque não desprezamos os sinônimos que coletamos no próprio Alimentos Regionais Brasileiros, né? Nós os aproveitamos, lematizamos e mantemos um sistema de remissiva para o artigo lexicográfico, para aquele lema que carrega o artigo lexicográfico e está todas as informações, como estamos vendo. Abobrinha, fruta, pode chamar de legume, mas legume não é bem uma definição, né? Assim como outras, um condimento, por exemplo, como açafrão da terra, né? Tem um exemplo aqui de nota contrastiva interessante, que é o abacaxi do cerrado, é um tipo de abacaxi, tá? Em espanhol não há uma distinção entre eles, né? Usa-se o conceito que nós tratamos como denominação genérica, que é o ananás, né? Ainda que exista a forma abacaxi na Hispanoamérica, se usa com maior frequência pinha, né? Então, esse é o tipo de informação contrastiva que pretendemos, além, é claro, das ofertas de variedades do espanhol e também das imagens que se seguem. Bom, terminado esse trabalho, escolhi algumas reflexões para discutir com vocês, o tempo já se aproxima do fim, mas são bem curtinhas. Antes eu queria falar dos corporas, né? É inadmissível, né, querer retratar a língua com base em referências tão pequenas. Nós sabemos que quem trabalha com corpus, ou pelo menos se aproximou disso, sabe que quanto maior e mais extenso é a amostra de textos que nós temos, mais confiável e mais profunda será a descrição linguística desses referentes, né? Então, passamos a outros domínios, não só da alimentação, outros domínios que podem ajudar, como comércio, nutrição, gastronomia, agropecuária, e a variedade de materiais bibliográficos para construir um corpus realmente grande para levar a cabo um dicionário maior, né, que vão desde embalagens de produtos, até mesmo, passando por livros de receita, guias alimentares, até mesmo textos científicos, né? Esse é o legado do corpus, que a gente pode, a reflexão mais importante que a gente pode fazer sobre o corpus. Depois vem o corpus 2 e 3, que são os dicionários de língua portuguesa e espanhola, respectivamente, né? Eu queria apresentar para vocês brevemente dados sobre o registro desses dicionários, né? Notem que o Ais, Aurélio, Michaelis e o Caldas Auletti, eles apresentam praticamente as mesmas, o mesmo índice, o mesmo nível de ocorrência. 5 minutos. Estou sabendo, professor, estou acompanhando aqui, muito obrigado. Os dicionários de língua espanhola têm um pouco diferente a cara. Acreditamos que se invertesse, se o dicionário fosse espanhol-português, com certeza também mudaria esses números, né? Nós não teríamos tanto equilíbrio entre os registrados e os não registrados, né? Enquanto em português nós vemos que a maioria tem registro, né? E é uma minoria aí que não passou da casa dos 30, de 178, que não apresentam o registro das palavras encontradas. Também é muito inexpressivo as unidades léxicas encontradas sem essa acepção,
tá? Sem o sentido de alimento. Bom, os equivalentes. O maior problema na busca dos equivalentes girou em torno da variação linguística, né? Então, algumas famílias são muito grandes, né, como o caso de manjericão, alfavaca, né, e as denominações genéricas para vários tipos de abóbora que são tão difíceis entre si, né? Então, para captar aquela imagem mental do que é abóbora e no Brasil e o que é abóbora na Espanha, por exemplo, né, se é que vemos o mesmo objeto, sim ou não, né? Então, era uma questão delicada de se tratar, né? Outra é escolher qual registro, né? Qual nome, né? Porque muitas vezes um nome que é usado num lugar não é usado no outro, né? Sem equivalência, encontramos apenas 7 palavras, 7 lemas que que figuram como na equivalência. Sempre com regionais, tem a ver com questões bastante regionais. Tá? E para não promover um apagamento dessa identidade regional, preferimos mantê-lo sem equivalente. Outras questões em torno da contrastividade que analisamos, no caso de polissemia, que não me refiro à polissemia da pesquisa propriamente dita, para encontrar a diferença entre papa, o sumo pontífice, e papa de batata, né? Me refiro à polissemia já no domínio do dicionário, que são palavras que significam um alimento no Brasil, como, por exemplo, jaca, e no México, jaca pode ser a graviola, que é outro alimento. Então, isso daí é perigoso. Metonímia é um caso que eu já falei, já adiantei, que é a denominação genérica, né? Por caso do abacaxi, vários tipos de abacaxi que tem no Brasil, que crescem no Brasil e na Bolívia, no Paraguai, que exporta muito essa iguaria. Sinonímia, resolvemos lematizando tudo que atestamos serem sinônimos dos lemas que figuram no artigo. E, por último, a etimologia, que, embora não estava prevista para essa pesquisa, a gente acaba se esbarrando, olha aí. Né? Eu acho que a linguística contrastiva nos permite fazer isso. Né? Então, enquanto o tupi é o maior fornecedor de nomes para a língua portuguesa de alimentos, em espanhol são as criações vernáculas, sobretudo as composições, né? O latim está sempre presente, né? O tupi, o náhuatl, geralmente tratam de realidades americanas que chegaram na Península Ibérica, além das heranças clássicas greco-latinas. Temos também várias outras línguas aí, que vai do japonês até o maratá, o taino, o malaio, né? Mas um dado que eu quero chamar a atenção aqui é que existe uma palavra no português que veio do espanhol, que é siriguela, e uma palavra, e não é siriguela, não é siriguela em espanhol. E castanha do Pará, castanha de Pará, ou castanha de Brasil, que veio do português, né? Apenas uma de cada. Isso é um dado interessante e dá para fazer muito mais coisas. Bom, para terminar essa apresentação, eu quero só lembrar, não preciso ler totalmente, que o meu tempo já acabou, o que disse Porto da Pena quando começa o seu manual, né? Que é difícil fazer, empreender, ter a coragem de fazer um dicionário, porque dão muito pouco para a gente e exigem tanta perfeição, que é um trabalho que está sempre em movimento, né? E é injusto, porque qualquer um pode copiar, pode plagiar um dicionário. O nosso não, nós partimos do zero, nós experimentamos todas as fases, nós duvidamos de toda a informação para chegar onde nós chegamos. Tá? Então, tem que encarnar um pouco de geógrafo, de cozinheiro, para conseguir determinar tão específico, um recorte tão pequeno que foi o de alimentos regionais brasileiros, mas que essas quase 480 palavras possam já começar a ajudar
os alunos de língua espanhola no Brasil. É isso que eu quero, né? Mais do que colocar um grãozinho de areia no muro dessa ciência que é tão jovem e tão animadora para quem realmente gosta. Eu fico muito feliz. Obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Bom, muito bem, muito obrigada, Ivan. Nós vamos passar para a parte da avaliação do trabalho agora. E eu fiquei aqui durante algum tempo pensando qual seria o primeiro colega a intervir, e como há um refrão, né? Os últimos serão os primeiros, então eu vou convidar a professora Rosana Budny, que vem lá de Grandes Dourados, da Universidade de Grandes Dourados, para intervir e, em primeiro lugar, agradecendo mais uma vez, Rosana, pela sua generosidade. Foi a pessoa que teve menos tempo para ler a tese, né? Mas estamos encantados em ouvir o seu ponto de vista, porque Rosana também, já de longa data, vem trabalhando com lexicografia e é uma pessoa apaixonada por esse tipo de trabalho, né? Então, vamos ouvir aquilo que a colega tem para questionar e para comentar com o candidato. Tenha a palavra, querida. Deixa eu ligar aqui meu microfone. Tá, vamos ver se eu consigo aqui. Eu parece que estou com uma... Acho que o sol está batendo de uma maneira estranha, mas eu acho que dá para me ver, né? Mas você está iluminada, né? Está iluminada e brilhante. Pajusa Dourados. Isso. Eu acho que deve ser. Ai, meu Deus. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de... Eu não estou vendo o Ivan, mas espera aí que eu vou ver o Ivan agora, porque eu preciso falar isso olhando para ele. Aqui, agora eu estou vendo o Ivan. Ivan, coisa tremenda. Meus parabéns, em primeiro lugar, porque é um trabalho muito meticuloso, muito difícil. Eu sei exatamente das horas que você passou em cima de tudo isso, né? Então, assim, parabéns por esse trabalho. Está um trabalho muito lindo mesmo. Então, eu quero começar dizendo isso para você. A outra coisa que eu quero te dizer é que a minha contribuição, Ivan, para você vai ser bem humilde, tá? Vai ser dentro daquilo que eu consigo para, de alguma forma, melhorar, se é que eu posso, de alguma forma, melhorar alguma coisa no seu texto, então vai ser uma contribuição humilde, tá? Mas, quero dizer para você, assim, do fundo do meu coração, do tempo que eu tive para poder ler a sua tese, li com muito carinho, com muita atenção, com muita vontade, e vou fazer coisas, assim, algumas contribuições bem pontuais. Quero dizer para você que eu vou acabar olhando página por página, até porque essa que eu estou é uma primeira experiência minha de fazer isso online. Então, ainda temos esse medo, essa dificuldade, né? De nós, assim, nem sabemos como lidar. Eu disse assim para o Carlos Henrique, bom, você está consciente aí de que a gente de uma outra geração fica meio assustado, né? Diante dessas ferramentas. Mas, assim, eu vou, a priori, não vou compartilhar o meu texto. Eu acho que enquanto eu estiver falando, você está me vendo e eu estou vendo o texto que eu quero ler aqui, tá? Então, vamos lá. Será, Ivan, que você vai comigo andar na sua tese para me acompanhar naquilo que eu vou falando? Sim? Eu não estou te ouvindo. Sim, é que eu desliguei o microfone. Fiz assim. Obrigado, professor. Tá, então, será que... Eu pensei, Ivan, de nós irmos juntos, página por página, porque aí fica, acho que mais fácil, né?
até porque ela é longa e a gente não lembra de tudo que anotou, então eu gostaria de ir assim, pontuando algumas coisas ao longo da tese. Então, vamos lá, deixa eu voltar para o meu texto. Tá, então, começando aqui, vamos ver. Tá. Então, eu me deparo no seu resumo e vejo o seu objetivo, que é realmente propor esse repertório lexicográfico aí dos alimentos regionais, então, é algo inédito, isso é muito bom. Lembrando aí no teu resumo, eu depois vou passar para você a minha cópia, porque eu fiz várias anotações em amarelo de palavras que estão erradas, né, ou que estão escritas de forma que precisa ser, a ortografia precisa ser consertada, já no resumo a palavra contrastiva já está errado. Então, aí no resumo, você olha aí a palavra contrastiva. No abstract, eu gostaria de dar uma sugestão para você, que você começa dizendo within the scope of the macro project, etc, etc. Eu sugeriria a você que começasse a frase por this thesis aims to elaborate. E aí você vai até food names, depois volta com a expressão within the scope of the macro project. Parece que fica melhor, se você quiser aceitar aí uma sugestão no abstract. Aí, ainda no abstract, você fala da lexicografia contrastiva, mas a palavra que nós encontramos aqui é construtiva, então isso tem que ser consertado. Seria, no caso, contrastive lexicography, tá? Você está comigo? Sim. Sim, ok. Uma coisa que eu senti falta, Ivan, eu até não sei, a não ser que o microfone esteja ruim aí para você, mas talvez você pudesse deixar ligado e a gente vai conversando. Eu senti falta de você citar, senti falta de você citar alguns autores que você se baseia, né? Aí nessa parte do abstract. Eu não sei se nesses anos aí que eu fiz a minha defesa, se mudou alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que você cita bem Durão, você cita outros autores, talvez aqui nós deveríamos basear essa sua fundamentação em alguns autores, que eu senti falta, tá? Aí eu estou falando do abstract, tá? Também, ali no finalzinho do abstract, você tem um erro, que é lexical, tem que consertar. Aí, indo na sequência, eu vou... A palavra, lá quando você fala na lista de abreviaturas, tá? O GTLEX está escrito errado. Na verdade, é um GT, e aí vem o LEX, que é a sigla do grupo de lexicologia e lexicografia da Ampol, tá? GTLEX. Lá na página 13. Sim, professor. Sim, né? Tá. Eu não sei porquê, mas eu, nessa questão da parte formal, eu não negritaria esses subtítulos aí. Você tem os títulos, depois você tem subtítulos, e você tem justamente esse objetivo geral, objetivo específico, na página 14, esses subitens aí, eles estão negritados, né? Como eles são item do item, eu acho que eles não deveriam ser negritados, mas ok, fica esse critério, é apenas uma observação. Aí vem prólogo, tá? Vamos continuando, eu estou passando em frente, já estou lá na página 17, na introdução. Tá, você tem na página 23? 23, introdução? Aqui. Aqui, houve uma interrupção da sua sequência do período, tá? Aonde diz ao longo dos séculos, tá? Tem uma interrupção aí. Almeida, 17, baseado em Ducrot, afirma que... veja, afirma que e você começa o parágrafo. Tá? Então, houve uma interrupção aí, na verdade, você tem que dar continuidade, né? Tá. Ok, então, eu até marquei aqui para mim, que na sequência aí do seu parágrafo, que o léxico dos alimentos é essencial, né? Como item vocabular, daí a necessidade de ser abordado nas aulas de língua estrangeira. 100% de acordo, é isso mesmo, precisamos, tá?
Depois tem umas coisas em amarelo aqui, mas depois eu vou passar para você. Aí, na página 24, tá? Aqui, quando você diz que os estudiosos frequentemente apontam problemas decorrentes dos tipos de informação, e você citam Blé e Sastre-Ruano, tá? Quando você diz que um desses problemas vem a ser um fato, você está comigo na página 24? Estou. Tá. Venha a ser um fato que constatamos durante a elaboração desta pesquisa. Muitos nomes não estão registrados em dicionários bilíngues português e espanhol, tampouco nos grandes dicionários monolíngues da língua portuguesa. Ao ler toda a tese, eu senti uma falta de uma estatística sobre isso, entendeu? Quanto por cento exatamente você encontrou desses 178 lemas que você está analisando? Então, assim, era uma forma de você comprovar essa sua afirmação, entendeu? Mas, ok, senti falta disso, tá? De uma pequena estatística onde você me diria, eles estão ou não estão registrados. Apesar de que você fez ali aquele 138, né? Talvez aquilo lá podia me dar uma estatística, né? Sim, pode. Então, ali, eu senti uma falta, porque como você fala que a sua pesquisa, você está dizendo isso tem que fundamentar o que você está afirmando, né? Uhum. Tá, ainda aí na página 24, no finalzinho do parágrafo, queremos nos somar a esse grupo de pesquisadores com a finalidade de dar continuidade, tentando assim como, esse como ele está perdido aí, tentando assim colaborar, tá? Uhum. Esse como ficou. E depois, na sequência, pesquisas lexicográficas desenvolvidas, também tem um erro. Aí, na questão, como você já vai terminando a sua introdução, eu achei a sua introdução, assim, um pouco pequena, no seguinte sentido, eu falaria um pouco mais desses alimentos regionais, eu traria um pouco mais aqui para o seu leitor, alguns dados, entendeu? Um pouco mais dessa... Ainda mais que você se baseou nesse livro aí, das 400 e poucas palavras aí de alimentos regionais brasileiros, eu senti, então, um pouco mais, eu gostaria de ter lido um pouco mais sobre esses alimentos aí na introdução. É isso que eu senti falta, tá? As influências desses alimentos aí, eu não sei se você está falando praticamente da sua região, né? Ok, na continuidade, tá, Ivan? Estou indo. Tá, lá na página 27, quando você fala dos objetivos específicos, observe que tem também no finalzinho ali, depois, você está lá na página 27? Sim. Ok. Antes aí de como a tese está dividida, nesses itens que você coloca como objetivos específicos, a parte formal, eu acho, nesse penúltimo objetivo, né, eu colocaria um ponto e vírgula e depois o último objetivo. Ele ficou sem o ponto e vírgula, com e já foi para outra linha. Achei que ficou estranho. Ficou. Né? Daí, como a tese está dividida, quando você fala aí da perspectiva teórica e tudo mais, apresenta a fundamentação teórica sobre a abordagem, eu achei que a vírgula está fora de lugar, definimos, a vírgula está depois de definimos. Uhum. Tá? Eu sei que é. Aí, na 28, tá? Na 28, página 28, quando você fala das reflexões, você tem aí funcionamento, você quer dizer dos corpora, né? Tá? Corpora. Você encontrou? É claro. Tá, ok. Vamos lá. Tem mais de um nessa página. Tem a página pulada na sequência, eu acho que você tem que consertar também, né? Sim, por causa da impressão. No tópico 2, quando você fala da lexicografia e metalexicografia, esse parágrafo, para mim, ficou confuso na maneira que você expõe. Você misturou um pouco, assim, sabe? Eu achei que ficou a explicação de quem pertence a quê, qual, se é da ciência da linguagem ou da linguística, eu achei que ficou um pouco confuso. Teve uma repetição. Eu leria melhor isso aí para deixar um pouco mais claro, entendeu? Eu não gostei desse parágrafo, achei que ficou bem confuso a maneira como você tentou classificar quem que é quem aí.
Então, assim, uma observação. Aqui na página 32, você vem falando ali, enquanto a lexicologia se... Você está comigo, 32? Sim. Enquanto a lexicologia se ocupa do estudo e da análise das palavras, a categorização lexical e a estruturação do léxico de qualquer língua, a metalexicografia, estuda os caminhos a serem seguidos na prática lexicográfica. Como na sequência você vai pôr um quadro de lexicologia, lexicografia e metalexicografia, eu achei que esse quadro, Ivan, seria melhor se você colocasse depois da citação de Durão. Por quê? Porque você vem com esse quadro aqui, e aí você fala, Porto da Pena apresenta o esquema que define de forma esquemática o papel da lexicologia e da lexicografia, tarará, tarará. Só que, depois do quadro, para Durão, a vinculação teórica da você continua falando da metalexicografia. Entendeu? Então, você estava falando da metalexicografia, interrompeu com o quadro, aí você interrompeu com o quadro, você continuou falando da metalexicografia, depois você foi para a lexicografia. Eu sugiro que você coloque esse quadro depois da citação de Durão, porque aí você começa a falar da lexicografia, entendeu? E aí é depois do quadro. Porque interrompeu e ficou, depois você continuou falando da metalexicografia. Eu achei que ficou um pouco estranho. Ok. Tá? Claro. Observa no seu texto, ainda nessa página, que você vai ter, eu não sei se você mandou o texto para revisão, tem vários pontos em que tem uma vírgula vermelha, mas que você não considerou, ela continua vermelha. Então, eu acho que para fins de você depois colocar isso online, fica estranho se essas vírgulas vermelhas ficarem aparecendo. Na sequência, na página 32, quando você vem falando sobre essa metalexicografia no Brasil, e vem citando, tá? Martins, de Souza, a metalexicografia brasileira, na página 32, ainda é modesta, embora já tenha história. Desconsiderando a produção portuguesa, que não nos interessa nesse trabalho, eu achei que ficou meio agressivo, entendeu? Que não nos interessa nesse trabalho a produção portuguesa. Eu acho que dá para você modalizar isso, você falar de uma outra maneira. Ficou assim, não nos interessa nesse trabalho. Quando li, me incomodei com esse não nos interessa a produção portuguesa. Como assim? Eu acho que tudo é relevante, né? E se não é, eu acho que não poderia ser falado dessa forma. Sensato. Né? Aí, na página 33, já quando se fala do início, você cuida, porque em alguns momentos o texto, você coloca lexicografia em minúsculo, né? E metalexicografia em maiúsculo. É questão de forma, mas Padronizar, né, professora? Padronizar. Eu acho que é importante padronizar, né? Claro. Aí eu vou na sequência, na página 34, lá no quadro 2, observa que a etnoterminologia está com um erro, né? Quando você fala da Maria Aparecida Barbosa. Etnoterminologia. Outra coisa, a Cleci Regina, o sobrenome dela é Bevilacqua, tá? Não é Bavilacqua, é Bevilacqua. Então, em vários momentos do texto, você a cita como Bavilacqua. Bevilacqua. É Bevilacqua o nome dela. Assim, esse apanhado que você fez, um apanhado muito bom, sobre os centros de pesquisa em lexicologia, anos 2000, quando você cita que a fonte é o autor, eu senti falta de saber se você pesquisou na CAPES, nas dissertações da CAPES, ficou só assim, a fonte é o autor. Assim, foi da CAPES? Foi da onde que você tirou? Não sei, ficou uma coisa meio vaga o autor, a fonte ser apenas o autor. Posso responder? Pode, por favor, Tá. já me tira essa dúvida. Pois eu me baseei nos anais do encontro do Jetlex de Londrina, eu me baseei também no livro de Bevilacqua, Humblé e Chatara, e também nas plataformas Sucupira, da CAPES. Tá certo. Tá? Okay. Vou registrar. Eu acho que vale a pena um parênteses aí, né?
autor e depois você abre o parênteses para dizer para o seu leitor como é que você chegou aí, né? Então, na página 36, depois da chatada, você tem aí Bevilacqua novamente, no item da atualidade, né? Página 36. Cuida também que tem muitos verbos aí que precisam dessa concordância, né? Os especialistas incluídos nessa obra compõem, né? Então, assim, compõem, tem muita palavra que precisa da parte ortográfica. Uma revisão criteriosa, professor, uma revisão criteriosa, claro. Meia culpa. Ô, Ivan, página 38, nos últimos anos, a publicação de obras lexicográficas, principalmente com dicionários escolares, repertórios lexicográficos, especiais como fraseografia e paremiografia. Você pôs um E aí, ó. É paremiografia. Não paremiografia. Paremiologia, paremiografia. Ok. Aí, tá. Como eu disse a você, vou passar para você onde tem meus pontinhos amarelos aqui, que você precisa consertar, mas tudo bem. Ficaria muito agradecido, professora, muito. Ivan, nós estamos nisso junto, o teu trabalho é lindo, maravilhoso. Nossa, obrigado, professora. Meu Deus, que trabalho. Lembro do meu e aí do que eu estou fazendo. Ivan, na página 40, eu não sei, eu tenho uma orientadora, sabe? Que não deixava de jeito nenhum eu terminar um parágrafo, terminar um item, um capítulo, um subitem, com uma citação. Então, quando você terminou, segundo o Soto, você está na página 40? Sim. Então, faltou um pequeno comentário seu da citação. Você terminou esse item com a citação e não fez o seu comentário, para poder fechar esse item para passar para o outro. Pode ver que você vai passar para outro item, né? E você terminou essa parte com uma citação. Eu sugiro que você faça um pequeno comentário sobre essa citação para poder partir para o outro item. A minha orientadora também. Pois é. Ai, meu Deus, quantas orientações. Ela não ouviu, a professora não ouviu. Deve ser a mesma, né? Vai ver que é a mesma. É muito parecida. Meu Deus, quanta puxada de orelha. Gente, isso é tudo para mim hoje. Essa área está na minha cabeça dia e noite. Toda vez que eu vou corrigir alguma coisa, a voz da Ádia está em cima de mim. Os vermelhinhos no texto. Deixa eu dar um glória a Deus aqui, porque, meu pai, quanto que eu aprendi com essa abençoada, Jesus. Imagino, Ivan, tenho certeza. Ivan, eu imagino que com você é assim também. Na página 41, né, cuidado que você, de novo, não é uma questão de erro ortográfico, mas ali no primeiro parágrafo, depois de Martins, Souza, dicionário, situada geralmente por ordem alfabética, ordem. Achou? Página Achei. 41? Sim. Ordem alfabética. Não ontem. Ontem. Ontem, ficou ontem, né? Foi. Meu Deus. Tá. Também tem coisas para serem consertadas na página 42, parte ortográfica, tá? Quando aqui na página 42, no final, você vem falando que o critério purista, né, que é o quinto critério, é o que diferencia o normativo de um descritivo. Aí você fala sobre o normativo, mas na sequência você já fala sobre o dicionário de uso, tá? Eu acho que você deveria citar o descritivo para aí dizer que a gente sabe que o descritivo é um dicionário de uso, na verdade, né? Mas você falou do normativo, tá? E ali, na sequência, você fala o dicionário de uso registra a língua em uso. Então, acho que você quis dizer do descritivo. Então, eu acho que você tem que citar o descritivo antes de falar que é o dicionário. Não é de uso, é descritivo. É descritivo. Ficou faltando, né? Faltou. Então, deixa eu ver o que eu anotei aqui, a natureza pedagógica. Então, tem coisas para consertar de dicionários e tal, a natureza pedagógica é o 8º critério. Ali onde você fala que a natureza pedagógica é o 8º critério, tá?
configura dicionários pensados e elaborados como recursos didáticos. Ok, esse é o 8º critério. Esse critério parece ser determinante sobre o 9º. Por que ele é determinante? Nós temos aí o 9º critério, que você vai dar na sequência, que é o último, você fala que é o do suporte, que é papel virtual, tá? Então, assim, o critério dos dicionários serem recursos didáticos é determinante sobre o fato de serem virtuais ou de papel? Por que é determinante? O que tem a ver? Parece que eu não me convenci com a sua afirmação que ele é determinante sobre o 9º, critério 9º, tá? Ele ficou assim, por quê? Você está falando aí do 8º, que é recursos didáticos, ele é determinante sobre o fato de ser de papel e virtual? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, parece. Entendeu? Parece que não tem... É estreito, sim. Porque aqui foi uma parede demolida, aqui que acabou ficando uma aresta. Porque eu falava aqui dos interesses comerciais dos dicionários pedagógicos. Entendi. Os dicionários pedagógicos são aqueles mais vulneráveis a sofrerem uma materialização, não do ponto de vista de concreto, mas do ponto de vista de se formar como um material que deve ser comercializado, vendido. Tem que ser o melhor, ele tem que ser pequeno, ele tem que caber na mochila, ele tem que ser leve, os pais têm que achar barato. Essa discussão eu apaguei. Entendi. Aí ficou o resquício. Entendeu? Eu acho Vou consertar. Uma pequena reformulada nesse pedacinho. E, novamente, eu tenho uma orientadora que não deixa terminar e passar para outro item com uma citação. Aí, na 43 ainda. Nandinho, né? Tá certo. E ela continua pensando da mesma maneira, porque você abre, mas não fecha, então o leitor fica perdido no meio do caminho. Né? Exatamente. Entendeu? Entendi, sim. Ivan, e isso que eu estou falando para você agora, desculpa, mas é a minha vingança, né, meu querido? É a minha vingança. Chegou a minha vez agora. Que isso, professora, eu me sinto contemplado, não me sinto vingado. Então tá bom. Continuemos, 44, aí o número de línguas envolvidas, aí depois nesse parágrafo do propomos, é envolvidas, ela está evolvidas, na página 44, tá? Depois, português e espanhol, 45... Tem também ali um erro ortográfico que tem que ser consertado, deixa para lá. No 46, outro erro ortográfico. Na 47, por favor, corrija o nome da sua co-orientadora, Sastre Juan, no último item aí da 47. Sastre Juan. Aliás, eu acho que ela é minha parente, porque a minha avó se chamava Alfonsa Sastre. Eu preciso falar isso com a Maria Ângeles. Meu Deus. 48, também erro ortográfico na palavra pronúncia. 48, 50 na palavra circunstâncias, página 50, lá no item 2. Aí nós vemos na continuidade, na página 51, eu até me chamou a atenção, porque só para colocar isso para você, essa é uma informação da mais alta validade, quando você fala que, segundo Durão, lá na 51, 2.2.1.2.1, informação semântica contrastiva, né? Só para a gente identificar, nós que trabalhamos com isso, né? E muitos linguistas assumem que o valor de cada elemento de uma língua se define pelo lugar que ocupa no interior do sistema desta língua, assim como por suas relações com outros elementos da mesma. Ideia que implica não apenas que a língua é uma rede de relações de significado, mas também que o entendimento de cada cultura se constrói sobre referentes que nunca serão realmente idênticos em qualquer outra língua. Isso aqui é só para dar, assim, uma água fresca no nosso coração de lexicógrafo, né? Porque que difícil que é você cortar e dizer, agora, isto aqui é isto, né?
sendo Muito, que tem muito. um intrincado de coisas envolvidas. Então, eu grifei porque essa é uma informação muito importante daquilo que a gente trabalha, com aquilo que a gente trabalha, né? Uhum. Na 52, ali, quando você fala do exemplo 2, cuidar que tem um erro ali, remete para a cor das fezes, não para a cor das fezes, tá? Cocô, era cocô, aí virou fezes. Tá certo. Ah, então, você vê? Aí ficou estranho, né? Ok. Eu também grifei da mesma forma, e como isso aqui acaba sendo uma aula, essa outra citação de Durão, né? Aí nesse item, ainda que o significado da unidade léxica de uma língua pode ser explicado unicamente mediante outros elementos da mesma língua, não tendo como ser esclarecidos de modo satisfatório mediante equivalentes por tradução. Então, quer dizer, uma proposta de dicionário, né? É justamente instruir sobre essas acepções, né? A cada unidade. Ok, vamos em Sem frente. dúvida. Isso é muito lindo. Ok, eu já estou lá na página 56. Na página 56, quando você fala das etiquetas contrastivas, tá? Uhum. Para o DIFAP, o período ficou confuso. Para o DIFAP, os autores decidiram adotar a designação de etiqueta para o índice formal que definiram como fundamental sua proposta. Como assim, como definiram como fundamental sua proposta? Ainda que acrescentando para essa etiqueta em específico, ficou confuso esse definiram como fundamental sua proposta. Eu acho que você devia refazer esse. Sim, eu já tenho, inclusive. Ficou estranho. Sim, E não, também na sequência, consertar a palavra contrastivas, tá? As etiquetas contrastivas. Daí, eu estou lá na 58 já. Uhum. Você fala, em 2 momentos você fala, eu não sei se a questão do dicionário do DIFAP, que ali, na finalidade que pretendemos, tarará, a oferta de equivalentes em língua espanhola de material linguístico em língua portuguesa, que, por sua vez, contemple suas particularidades ou traços de diferentes da índole a que se refere Durão, ou traços de diferentes da índole a que se refere Durão, ou traços de diferentes o que da índole que se refere Durão. Eu não sei, parece que... Talvez a escolha da palavra índole não tenha sido feliz. Da natureza. Eu acho que seria... Ou traços de diferentes naturezas, ou traços de diferentes índoles, a que se refere Durão, diferentes da índole ficou... não me comunicou. Mas é porque aí tem um erro aí de concordância. Nominal. Tá. 58, página 58, lá só cuidar com o paralelismo, no segundo parágrafo, aí no buscamos, tá? Uhum. Buscamos o conceito e, em seguida, discutirmos. Buscamos e, em seguida, discutimos, né? Você está comigo no 59? Sim, senhora. Tá, legal. Tá, alguns problemas aqui ortográficos ainda na página 59, na questão dessa divisão que você faz aí de Dubois, não sei se é Dubois que fala, eu não sei nada de francês. Ivan, quando você passa essa equivalência, essas acepções aí para o termo equivalência, e você vem pontuando 1, 2, 3, 4, a última é a classe de equivalência, tá? Mas só que quando você vai explicar, você diz assim, dessas 4 acepções, tarará, equivalência distribucional, que é a terceira, e da quarta você diz a classificação de equivalência. Você quer dizer a classe de equivalência ou a classificação de equivalência? Porque você está na sequência aí, que eu estou. Classificação. Então, a 4 é classe de equivalência ou classificação? O que está anotado no Dubois é a classe de equivalência, mas eu me refiro a uma classificação. Só que como você está pontuando os itens um atrás do outro... Repete-se. Entendeu? Não sei, dá a impressão que esse item, quando você fala de classificação, não é o mesmo da classe, não sei. Estou falando de outra coisa.
Dá a impressão, porque você vem falando dos três, exatamente como eles se mostram ali no quarto, você muda, não sei. Parece que ficou, para mim, ficou parecendo meio... outra coisa. Na 60, quando você, no segundo parágrafo, na 60, equivalência nos estudos da tradução. Quando você fala dessas equivalências aí, de algumas conceituações, para o dicionário de tradução do Schuttler, esse aí é um nome alemão, Schuttler. Se for Schuttler Cowie. Bom, e o Cowie. A equivalência está em maiúsculo, né? Eu acho que deveria estar em minúsculo. Outra coisa, eu esperei que você me desse qual é a conceituação que ele traz, entendeu? Como não está entre aspas a conceituação, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Qual é o conceito que o verbete traz exatamente? Qual é o conceito? Porque, como você está explicando, você não me trouxe ele entre aspas. Eu fiquei em dúvida se a definição para equivalência é essa explicação dada para o termo. Se é essa a definição, ela deveria vir marcada entre aspas e o texto original em nota de rodapé. Eu fiquei procurando o texto original do que seria essa definição segundo esse autor no verbete. Eu achei que faltou a definição dada pelo autor aí, entendeu? Faltou mesmo, faltou. Eu falo o que os autores que ele traz para dentro do verbete, como Hermans, ele traz autor Catford, mas a definição dos autores do dicionário realmente não está aqui. E eu senti falta dessa definição, né? Senti falta, tá? Aí tem os errinhos de ortografia ainda nessa página, mas ok. Aí, na sequência, página 61. Coisa que eu marquei para mim, que eu acho importante saber. Lembra, de novo, lá, a página 62, vírgulas vermelhas que não foram efetivadas. Aqui, você está na sequência daquilo que você colocou lá embaixo na nota de rodapé, tá? Você está na sequência aqui. Mas como não está entre aspas, eu acho que você teria a oportunidade de consertar a data, porque o Popovic aqui, que está 76, ele, deixa eu ver, apesar desse autor estar nessa sequência no texto original, como se trata de uma referência para o que você está afirmando, sugiro que ele seja colocado na ordem ascendente de ano, após citar o Cade, de 68. Cade, depois Popovic. Aí vem o Popovic, 76, tá antes de Kohler, 79. Outra coisa que a minha orientadora fala muito. Eu não sei se é a mesma orientadora, mas eu acho que sabe? Oh, meu Deus, ela me ensinou muito, meu pai do céu. Meu querido, nessa página aí, 62, depois da citação, como já foi indicado, os proponentes das teorias de tradução baseadas na equivalência, como assim? Eu acho que você tem que tirar esse fragmento, tá? Porque, assim, os proponentes das teorias de tradução definem a equivalência, não é que os proponentes das teorias de tradução baseadas na equivalência. Eu acho que você tem que tirar esse fragmento daí, ou então reestruturar. As teorias de tradução não são baseadas na equivalência. Tá. 63, probleminha aí com vírgula, ok. Sim. Na 64, quando você vai falar desse conceito do isomorfismo ou asimorfismo, você está chamando asimorfismo. Mas, até ontem eu estava olhando, ele foi planteado pelo Zubusta, mas quem cita ele é o Hartmann, 2007. Ele fala em aisomorfismo, ele não fala asimorfismo. É isomorfismo e aisomorfismo. Então, assim, eu olhei ontem de novo lá naquele texto, eu estou achando que você está chamando errado essa palavra, ou então todos esses maravilhosos que estão com a gente nos corrijam aí. Eu acho que o conceito seria aisomorfismo, que tem isomorfismo e aisomorfismo, que seria o não. Então, não sei, Ádia,
talvez pode falar sobre isso, mas eu estou achando que essa palavra não é Exatamente, assim. Rosana, você está correta. Anisomorfismo. Tá, Obrigado, exato. obrigado. Em 2 momentos ele está citado equivocadamente. Eu Sim. fui ontem no Hartmann. 2 parágrafos. Sim. Saudade do Hartmann, né? Porque a minha orientadora me fez traduzir 70 páginas do Hartmann, né? Mas tudo bem. Okay. Só adiantei o seu trabalho. Oh, meu Deus do céu. Tá, ainda, ao menos em uma característica, aí tem, ainda nessa página, depois do Zigusta, ali tem um erro ortográfico. Tá, tradução, na continuidade, ok. Eu estou indo lá para a página, já estou lá na 68, vou descendo. 69 tem um erro ortográfico na citação, que é tratando-se, tá? Você está na 69? Estou sim. Que bom que você está comigo aí, Ivan. Tempo todo. Tempo todo. No final desse parágrafo, eu acho que semântico-gramaticais, você deveria pôr um hífen aí. Semântico-gramaticais. Boto sim, concordo. Põe. Página 70, um erro ortográfico ali na página 70, que tem vem afirmando sobre o trabalho a ser realizado. Tem um sobre a mais ali. Pelas razões. Tem um sobre a mais. Ok. Tem um que a mais na página 71. Aí depois a questão de concordância na página 72, que depois eu passo para você. Nanana. Pesquisa 74. Trabalho lindo, Ivan. Obrigado, professora. Obrigado mesmo. Vamos ver. Materiais, já estou lá na 81, metodologia. 83, erro de ortografia. Também na 84, na citação, tem erro de concordância. Na 84, está faltando uma crase. Na 85, lá na citação, a questão do metalinguísticos, ele não tem trema mais, tem erro ortográfico aí. 86, vamos lá, Rosana, caminhando para o final. 89. Na 90, novamente na terceira linha, cuidado com a palavra com. Palavra com. O som falhou? Sim, eu perdi a professora também. Ah, é? Voltou. Não, mas não é importante, eu estou na página 91, tá? Tá. Página 91, ainda com problemas aí de ortografia. Uhum. Essa sua ficha lexicográfica ficou digníssima, hein? Créditos à professora Maria Ângeles, que meu Deus, que muitos beleza. puxões de orelha, muitos puxões de orelha. Meu Deus, ficou muito boa. Na página 93, ainda erro ortográfico, 93, 94. Crédito para o projeto, que é a ficha do projeto modificada. Que maravilha, gente. Crédito para o projeto, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Essa ficha lexicográfica está muito, muito boa, meu Deus. Na página 95, só cuidar ali, que tem também erro, tem um E a mais na característica da planta, 95, ali, rasteira, arbusto, árvore, flores, e tem um E sobrando ali. E aí você não terminou com ponto e vírgula. Diferentes padrões podem ser, os diferentes padrões podem ser verificados. Ali antes do quadro, né?
erro ortográfico podem ser verificados. Ainda nessa página, depois dos exemplos em língua espanhola, além disso, a informação em contexto. Contexto não deve estar em maiúsculo. A informação em contexto. Claro. A figura está linda. O Ivan, por que você diz, lá na página 96... não é, isso aí na verdade, uma dúvida minha. Você disse que para poder fazer essa busca no Google, né? Você colocou um filtro por país e por assunto. Você colocou www, Google, aí você pôs .com, você pôs ES de Espanha e depois mais /gastronomia? Não. Eu abro as opções, aí, a senhora está vendo aí? Eu estou na página 95. Isso, a imagem 5. Na imagem 5, aí nós temos aí, então, uma página do Google aberta. Logo depois da busca, onde a gente coloca a busca, tem aí tudo, imagens, mapas, vídeos, notícias, preferências e ferramentas. Certo. São nas preferências e nas ferramentas. Eu abro uma janela e escolho o período que eu quero, eu escolho os países onde estão as páginas que eu quero e o assunto, se tem a palavra ou não tem a palavra, porque para evitar a polissemia, né, eu dei o exemplo do Papa, mas, por exemplo, tem o exemplo do plátano, né, que pode ser tanto a nossa banana, pode ser aquela árvore com aquela folhinha do Canadá. Sim. Então, tem 100 milhões de ocorrências de plátano, mas quase... Aliás, tem uma pergunta sobre isso lá, quando você fala em plátano. Essa batata, né? Então, de quem é essa batata, né? Então, você tem que selecionar só aquilo onde há batata, mas você pega, por exemplo, um site de notícia, você tem lá as duas coisas. Então, é manual. Essa pesquisa, ela é manual. Madrugadas assim. Puxa vida, não. E aí, quando você diz aqui que você me cita que tem preferências, normalmente lá no Google me chama a atenção apenas a questão da imagem, dos mapas. Então, no nosso Google também tem preferências? Sim, tem sim. Legal. Uma informação importante para a gente dar continuidade às nossas pesquisas, né? Para manipular. Na página 97, quando você fala de imagem, tá? Você começou aí com os autores, os sujeitos da oração, mas você não me deu os predicados. Durão, ponto. O que Durão? Usa ilustrações. Então, ele usa ilustrações, né? Aí precisa... Isso. E aí, na sequência também, quando termina 2015, tem uma vírgula e tem um para, aí maiúsculo, tá? Outra coisa... Não deu pra entender. Fazer o quê, né? Essa na sua câmera. Ela te chamou, alguma coisa assim. Valeu, você acabou de tentar.